Olá, crianças, bom dia. Sejam todos bem-vindos, tá? Esse mês de férias deu para dar uma relaxada, não é verdade? E hoje nós vamos dar início às nossas aulas. E para começar a nossa segunda-feira, nós vamos pegar o livro integrado. Esse aqui, ó. Livro integrado. Vocês vão abrir na página 53, a lição 7, tá? Aqui nós temos um texto. Nós vamos iniciar hoje falando dos textos narrativos. Então, aqui na página 53, nós temos um texto narrativo, O Reformador do Mundo. Mas antes, vocês precisam saber o que são os textos narrativos. São aqueles em que o narrador conta uma história, tá? Através de sequências de fatos. Então, eu tenho aqui um texto, tá? Que vai contando os fatos que está acontecendo, tá bom? Então, ó, o que são a estrutura de um texto narrativo? Vou ler aqui para vocês. Eu tenho a apresentação, tá? No meu texto narrativo, eu tenho a apresentação. Eu tenho o que mais? O desenvolvimento, como é que vai se desenvolver a história toda. Eu tenho o que? O clímax. O que é esse clímax? Né? É a parte do desenvolvimento da história. O clímax designa o momento mais emocionante da história, tá bom? E o desfecho, também chamado de conclusão, como foi que essa história terminou, tá bom? E esses textos narrativos, eles podem ser encontrados em vários gêneros textuais. Um deles são quem? As fábulas, né? Que esse texto que nós temos aqui no nosso livro, na página 53, ele é uma fábula, tá bom? Eles podem ser encontrados em como é que eu posso dizer para vocês? Olá, crianças, bom dia. Sejam todos bem-vindos, tá? Depois dessas férias merecidas que vocês tiveram, tá bom? E hoje nós vamos dar início ao nosso terceiro bimestre, tá? E para começar, vocês vão pegar o livro integrado, vão abrir na página 53, na lição 7. Aqui nós vamos falar sobre os textos narrativos. O que são esses textos narrativos, crianças? São aqueles textos em que a história ela é contada através de sequências de fatos, tá bom? Vai contando de sequência em sequência, tá? O que está acontecendo, como ela vai ser desenvolvida, como ela está sendo desenvolvida, como ela vai terminar, como é que vai ser feito o desfecho da história. Então, aqui no livro, na página 53, O Reformador do Mundo, nós temos um texto narrativo. E esse texto narrativo, O Reformador do Mundo, ele é o quê? Um gênero textual chamado de fábula. Nós já estudamos sobre fábula, né? Que é a fábula? Ele é o quê? É uma história, né, que no final tem sempre uma moral, tem sempre um ensinamento pra gente. E essas fábulas, elas podem ser... os personagens podem ser tanto pessoas, né, ou animais que ganham vida, que se comportam que nem os seres humanos. E aqui no Reformador do Mundo, vocês vão ler esse texto, tá? Todinha, essa narrativa, e vão resolver a atividade da página 54. Leiam o texto com atenção, tá? Aqui, o estudo do texto. Agora que você lê o texto, responda, ele é uma narrativa, ou seja, uma história? Sim ou não? Né? Eu falei lá no início, que nós íamos iniciar a nossa aula falando sobre os textos narrativos, e o que o texto Reformador do Mundo é um texto narrativo. Então, vocês vão colocar lá, sim, tá? Porque ele está contando fatos, ele está narrando os acontecimentos. 2. O personagem é um dos elementos de uma história. Quem é o personagem do texto? O Reformador do Mundo. Leiam com atenção e vocês vão ver quem é o personagem principal do texto Reformador do Mundo. A terceira questão, vocês vão escrever sim ou não, tá? O personagem do texto, letra A, tinha o hábito de colocar defeito em tudo? Sim ou não? E assim por diante, a B e a C. A quarta questão, que conclusão pisca-pisca tirou ao final do texto? Aí vocês vão marcar lá qual dessas três alternativas é a certa. A quinta questão, também leia com atenção, tá?
O texto Reformador do Mundo tem um narrador, alguém que está contando a história. Assinale o texto onde só há narrativa, sem a fala de personagem. Tá bom? E a sexta questão, copie do texto uma fala dos personagens. Que sinal de pontuação aparece antes da fala? Atenção, toda vez que o personagem vai falar, aparece um sinalzinho lá. Como é o nome desse sinal? Nós já estudamos sobre ele, viu? A sétima questão marcou um X na frase que poderia ser a moral da história. A oitava, leia, de repente, não, no melhor da festa, plaft. Uma jabuticaba cai do galho e lhe acerta em cheio o nariz. A palavra plaft indica o quê? Leiam e marquem lá a resposta certa. A nona questão, vocês também vão observar e vão ler esse pequeno texto para responder as perguntas A, B e C. A décima também, leia com atenção o começo da fábula e responda as alternativas A e a B. E a C também, tá bom? Textos narrativos, o quê? São aqueles textos em que narrados, né? E é contados assim a partir de acontecimentos, tá bom? Resolvam e não esqueçam, quando terminar de resolver, bater a fotinho lá e enviar para eu poder corrigir, tá? Bom, continuando nossos estudos, na página 56 nós vamos falar sobre os substantivos coletivos. O que são esses substantivos coletivos, gente? Quando eu falo de coletivo, eu estou falando de quê? De agrupamento, tá? Esses agrupamentos podem ser tanto de pessoas, de objetos, de animais, são de espécies, tá? Então, quando eu falo substantivo coletivo, eu estou falando o quê? De agrupamento. E substantivo, vocês sabem o que é, né? São o quê? Aquelas coisas que dão nome aos seres. Então, aqui, ó, na página 56, eu tenho aqui essa fichazinha aqui de substantivos coletivos. Exemplo, quando eu falo assim de alcateia, né? Eu estou falando de quem? De lobos, tá? Os substantivos coletivos de lobos são alcateias. Então, são o quê? Agrupamentos de vários lobos, tudo junto, tá? Outro exemplo aqui de cardume. Quando eu falo de cardume, eu estou falando de peixe. Eu não estou falando só um peixe. Eu estou falando de quê? De vários peixes. São agrupamentos. Então, coletivo de peixes. Substantivo coletivo de peixe é o quê? Cardume. Outro exemplo aqui, quando eu falo, quando eu tenho aqui na sala de aula, né? Por exemplo, na sala de aula, eu tenho vários alunos. Então, qual é o substantivo desses, né? É o quê? De classe. Se eu tenho vários alunos, então o substantivo coletivo de alunos são o quê? Classes, que é o quê? Um agrupamento de alunos, são vários alunos tudo junto. Outro é enxame. Ah, eu vi um enxame ali de abelhas. Quando eu falo que eu vi um enxame de abelha, não estou falando que eu vi só uma abelha. Eu vi quem? Várias abelhas ali, tudo juntos. Galeria, tá? Quando eu falo de galeria, eu estou falando o quê? De vários quadros. Então, isso que são substantivos coletivos. São aquelas palavras que indicam o agrupamento de pessoas, de seres, de coisas, de animais de várias espécies, tá bom? Aí, na página 57, vocês vão resolver essas atividades aqui, tá? Tanto na página 57 como na página 58. Na página 57, leia o texto de um artigo sobre os animais. Como os peixes nadam em cardume sem trombar uns nos outros. Aí vocês vão responder, pelo sentido do texto, o que significa a palavra cardume. Falei da agorinha, né? Vocês vão olhar aqui, tem dúvida? Pode olhar aqui nessa tabelinha ou pode pesquisar em outro local. Ou se vocês quiserem ajuda, vocês podem me mandar mensagem. Segunda questão, uma biblioteca é um conjunto de quê? O que eu encontro lá na biblioteca? São animais? São o que eu encontro? O que tem lá? A terceira questão vocês vão ler e também vão responder. De acordo com o sentido geral do texto, o substantivo arquipélago é coletivo de quê? Tá? B. Assinale a frase desse texto que explica a origem do nome abrolhos. Quarta questão.
Vocês vão encontrar essa resposta aqui no texto, tá? Observe a placa a seguir, que tem como função alertar os usuários em relação à preservação do meio ambiente. Aí vocês vão ler aqui a plaquinha, tá? Vou prestar bastante atenção para poder responder a letra A. Considerando a palavra destacada na frase, preserve nossa fauna e flora. E a orientação da placa é para que as pessoas preservem especificamente o quê? Já falamos de fauna, não foi? Já falamos de flora também. B. Reescreva a frase destacada no item A, substituindo a palavra fauna e flora por outras que tenham o mesmo sentido. Faça as alterações necessárias. E na página 57 também, 58, tá? Desculpa, na página 58, vocês também vão resolver as questões, as alternativas, questão 5, a 6, a 7 e a 8ª, tá? Dúvidas, é só me mandar mensagem, que eu vou estar aqui para ajudar vocês. E lembrando, não vão esquecer, crianças, por favor, terminou de fazer a atividade, bate aquela fotinho para mim e envia, tá? Que essas atividades também estão valendo o quê? O conceito de vocês lá na hora das avaliações, tá? Que essas atividades, elas são atribuídos conceitos. E também é valendo o que? A presença de vocês, a participação de vocês nas nossas aulas online, tá? Tenham um bom dia. Dúvidas, é só me mandar mensagem que eu vou estar aqui para ajudar vocês. Beijos e até a próxima.